Boa noite, irmãos. Mais uma reunião, que aqui nós estamos juntos, o irmão Luiz Amalfi aqui. E acima de todos nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, que pode nos edificar de acordo à vontade dele aqui, e com certeza é a vontade dele que sejamos edificados. E cada um vai ter a sua porção, né? Que assim seja a vontade do Senhor. E, irmão Luiz, pode ficar à vontade. Já tem uma pergunta aqui, uma mãozinha levantada aqui do irmão George. Se quiser trazer alguma coisa também antes, à vontade, irmão. Boa noite a todos. Não podemos ir para as perguntas, não. Como eu sempre falo, o Senhor sempre provê uma boa coisa para nós, uma boa conversa, né? Vamos lá. George, pode ficar à vontade para perguntar. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Boa noite, irmão Luiz. Boa noite. Eu tenho, assim, duas perguntas, né? Mas são temas, assim, diferentes. A primeira, no caso, seria sobre uma passagem, né? Que diz mais ou menos assim: porque duas palavras será condenado, e por duas palavras será justificado. Aí eu queria saber, assim, quais são essas duas palavras? Seria, no caso, o eu creio? Não sei, né? Eu acho, Jorge, que o versículo é por tuas palavras será condenado, e por tuas palavras. Vou dar uma checada aqui. Mateus, né? Mateus 12:37. Vou botar aqui, irmão, para ver se é isso. Aí, Michel está compartilhando aqui. Obrigado, Michel. Eu acho que é tuas palavras, né? Que tá. E isso está em conexão com o versículo anterior, né? Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E aí, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Esse dia de juízo sempre é bom lembrar, né, que nós não passaremos pela parte judicial do tribunal de Cristo, mas nós daremos conta, né, todo homem dará conta de si mesmo a Deus, né? Tem um versículo, não lembro onde é que está, deixa eu ver aqui. Romanos 14:12, né? 14:11, para contexto. Aliás, 14:10. Michel, por favor. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus.
de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E aqui Paulo está falando, homens, né? Todos os homens comparecerão perante o tribunal de Cristo, né? Versículo 14, versículo 10. A versão atualizada fala Tribunal de Deus. E o Darby também fala Tribunal de Deus. Mas a gente deve lembrar que Deus deu a Cristo todo o julgamento, né? Obrigado, Michel. Aí está falando Judgment Seat of God, ou seja, o trono de julgamento ou o tribunal de Deus, né? E tem um versículo em João, acho que é João 5, 22, que fala, se eu não estiver errado, que fala que Deus deu a Cristo deu ao Filho todo o juízo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, todo o juízo vai ser feito pela pessoa do Filho, né? Então, Deus, ele se manifestou na pessoa do Filho. Isso a gente vê lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Michel, por favor. Compartilha aí, Dal, deu problema aqui. Só um momento. Hebreus 1, 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, ou seja, Deus falou aos pais, né? E aqui o escritor está falando, se dirigindo aos hebreus. Então, quando fala aqui aos pais, está falando dos patriarcas, né, dos judeus, né? Então Deus antigamente, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Ou seja, Deus usou profetas para ele falar aos homens. A nós falou-nos nesses últimos dias. Eu vou falar como está traduzido no Darby. A nós falou-nos nesses últimos dias na pessoa do Filho. Acho que é no versículo, o próximo versículo, o Dal. E nesses últimos dias nos falou a nós na pessoa do Filho, né? Então, qual é a grande diferença, né? Porque a nossa versão, ela fala assim, falou pelos profetas. Quer ver? Abre, por favor, a próxima. Não, era a próxima versão. A próxima versão que é a King James. Como é que fala King James aqui? Ele falou, aqui também usa pelo, by his son. By é por, ou pelo, né? Pelo seu filho. Mas o Darby fala na pessoa do filho.
Qual é a grande diferença? A grande diferença é que Deus inspirou profetas para falarem aquilo que ele, Deus, queria falar para os pais, né? Então, os profetas eram inspirados e eles falavam aquilo que Deus queria que eles falassem. A grande diferença é que, na pessoa do Senhor Jesus, Deus veio habitar nele, Deus habitou nesse homem que é o Senhor Jesus Cristo. E isso é a grande diferença, né? Então, não é que ele falou pelo Senhor, ele falou no Senhor, ele falou porque era Deus falando nesse homem. Como é que Deus se manifestou aos homens? Deus se manifestou na pessoa do Filho, né? Então, o Pai, em João 4, não, João 5, eu acho, fala assim, Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, né? Então isso, vamos ver esse versículo aqui, acho que é 4, é isso? É 4 ou 5, eu não estou lembrado agora. Deus é Espírito. João 4. João 4. 4:24. É. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. E o Senhor Jesus, ele se encarnou naquele corpo que ele recebeu, que nasceu de Maria, né, gerado pelo Espírito Santo e formado no ventre de Maria. E é interessante que lá em Mateus, né, se a gente abrir o capítulo 1 de Mateus, nós vamos ver esse homem sendo gerado, e ele era, quer ver, acho que é versículo 20, deixa eu ver aqui. Versículo 21. Versículo 21 fala assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Versículo 23. Conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Olha que interessante. Volta na tela, por favor. Não sei se é o Michel ou se é o Dal. Os dois versículos. Obrigado. Fala a mesma coisa. Dará, versículo 21, dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Versículo 23, dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Então, esse homem, né, que estava sendo anunciado aqui pelo anjo, né, ele era o homem chamado Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, e ele era Deus conosco. Então, os dois na mesma pessoa. Então, Deus, ele se... Por isso que tem um versículo também, a gente está saindo um pouco da pergunta, né? Tem um versículo em Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, versículo 19. Colossenses 1, 19. Fala assim, porque foi do agrado do Pai, tá vendo que esse do Pai está em itálico? Que vê, abre, por favor, o Dal, acho que é o Dal que está pilotando aí, né?
Abre o versículo. Vamos na atualizada. Atualizar para ver como que está. Aprove a Deus, né? Não é bem Deus. Quer ver? Abre no Darby, um pouquinho para baixo. Porque nele toda a plenitude da divindade teve prazer em habitar. Porque nele toda a plenitude da divindade, Godhead é divindade, teve prazer, was pleased, quer dizer, teve prazer em habitar. Então, e também no 2:9, Colossenses 2:9, vai falar que a mesma coisa, né? Nós estamos falando aqui. Porque nele, no Filho, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Abre no Darby de novo, por favor, irmão. Porque nele habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Então, habita a plenitude da divindade corporalmente. Esse versículo está traduzido na nossa versão corrigida, praticamente igual ao Darby, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que nesse homem, né, nesse homem, o Senhor, ele era ao mesmo tempo um homem perfeito e ele era Deus perfeito. Embora que, como os irmãos têm falado, ele nunca usou, aqui na Terra, ele andou perfeitamente como um homem em quem Deus poderia falar assim, nele, como é que é? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Em quem eu tenho todo o meu prazer, na pessoa do Senhor Jesus. Isso ele entrando no seu ministério. Então isso era, Deus tinha gozo nesse homem, porque esse homem fazia sempre a vontade de Deus. E uma coisa interessante é que logo que o Senhor, ele entra, então, ele é batizado e ele entra como chama, no seu ministério, e ele, no seu ministério, a primeira coisa que acontece é que ele é levado ao deserto e ali ele é tentado por Satanás, né? E Satanás tenta ele como um homem perfeito, né? E ele sentiu fome, ele teve fome. E Satanás falou para ele, faça com que essas pedras se tornem em pão. E ele poderia fazer isso, porque ele era Deus. Mas interessante que o Senhor Jesus não usou da sua divindade para atender alguma necessidade da sua humanidade. O Senhor não usou da sua divindade para atender alguma necessidade da sua humanidade. Ele usava da sua divindade para atender necessidade das outras pessoas. Então ele curava, ele ressuscitava, não é? Ele estava usando o seu poder de Deus, né? de autor da vida, sustentador da vida. E ele então usava esse poder para ressuscitar, para expulsar o demônio e, enfim, tudo que ele fazia e que, né, os judeus falavam que ele fazia isso pela mão pelo príncipe dos demônios, né? Mas ele sempre usava isso para os outros, nunca usou para si mesmo, né? Então ele foi o homem perfeito, dependendo de Deus em todas as coisas, né? Então esse é o Senhor, né? Irmão Luiz, lá em João, capítulo 14, a partir do versículo 7. João 14, 7.
Isso, exatamente. Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. Porque Filipe pergunta, né, no versículo 8, Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Puxa, se nós conhecermos o Pai, nós estamos contentes. E o Senhor fala exatamente isso. Filipe, eu estou tanto tempo convosco e me perguntais, né? Acho que é no versículo 8, versículo 9. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Né? Lógico, eles não viam. Por quê? Porque Deus se discerne espiritualmente. Né? E eles não tinham, nessa época, o Espírito Santo. Nós entendemos, nós lemos essas coisas e entendemos essas coisas, por quê? Porque nós somos habitados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo tem prazer em tomar aquelas coisas que são de Cristo e revelar a nós. Então, por isso que nós entendemos, né? O Filipe não entendia. Lógico que em Pentecostes, quando Atos 2, né, o Espírito Santo desce, Filipe entendeu plenamente, né? Plenamente tudo que diz respeito, né, à pessoa do Senhor e tal, né? Mas então isso é muito importante. E no fim, o que acabou acontecendo? Eu acabei esquecendo a pergunta do irmão novamente, né? Poderia fazer de novo, irmão? Por favor, e me desculpa. Não, tudo bem, irmão. A gente sabe que é o Senhor que dirige todas as coisas, né? Ele sabe que deve ser passado pra gente. Ele que vai conduzindo. Mas faça a pergunta sim de novo. Agora eu vou fazer da forma correta, né? Obrigado pela correção também, viu, irmão? Sobre aquela passagem, porque por tuas palavras será condenado e por tuas palavras será justificado. Eu queria entender essa passagem, né? Aqui, agora que eu lembro por que eu falei do Senhor, porque Deus deu a ele todo o juízo, né? E todo homem vai comparecer diante de Deus e cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Acho que a gente estava falando isso. O versículo, quer ver? Acho que é Romanos 14, não era isso? Romanos 14. Ou não? Não, Mateus 12, 37. O versículo que o irmão falou. E a gente começou o 12, 36, né? Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então, na verdade, assim, isso quer dizer que nós vamos dar conta, né, de tudo que nós fizermos, de tudo que nós falarmos, né? E a palavra, na verdade, né, a pessoa, ela só é justificada perante Deus por fé na pessoa do Senhor Jesus. Mas uma pessoa pode ser justificada perante outros, né, por aquilo que ele fala ou por aquilo que ele faz, né? A gente vê lá em Tiago que quando fala de que a tua fé, se não tiver obras, ela é morta, né? Por quê? Porque ali está falando de justificação perante os homens, né? E nós somos considerados pessoas
justas, vamos dizer assim, né? Pessoas justificadas se nós temos um bom andar e se nós temos uma boa língua, vamos dizer assim, né? Se nós não tivermos uma fala adequada, nós teremos um mau conceito, né, em relação aos outros, né? Em relação aos irmãos e em relação aos incrédulos também, né? Com certeza. Então, é nesse sentido de que nós vamos dar conta, né, de toda a palavra que nós dissermos. Lógico que há, aí no caso, a palavra fala os tempos da ignorância, né? Então, nós fizemos muitas coisas, né, muitas bobagens, coisas que não convém um cristão fazer, mas foram nos tempos da ignorância, quando a gente não tinha a luz que o Senhor revelou, né, para cada um de nós. Então, hoje nós, tendo essa luz, né, nós devemos andar de maneira adequada, né, vamos dizer assim. E o nosso falar também deve ser de maneira adequada, né? Tem até um versículo em Efésios que fala, acho que é Efésios 4, versículo 29. 4:29. Fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E no 5, capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Acho que o Dal saiu da reunião, mas eu vou ler aqui. A internet dele caiu, irmão. Caiu, é? O Wesley poder compartilhar o Elton, o Isaac, a gente agradece. Ah, tá bom. Vamos esperar então. Qual é o livro, irmão? Efésios, capítulo 5, versículo 3. Fala assim, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, lembra que a gente fala, em outro versículo fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Mas só que for boa para edificação. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. E aí vocês vão me perguntar, né? Mas afinal de contas, o que é parvoice e o que é chocarrice, né? E aí tem uma nota no livro de Efésios, a nota do tradutor, que a palavra parvoice, no grego, significa eutrapelia.
eutrapelia. E eutrapelia significa brincadeiras vulgares ou obscenas. Né? Então, brincadeira que não convém um crente fazer. E chocarrice, a palavra grega é morologia. Morologia. Morologia é divertir alguém com gracejos, expondo outros a desprezo. O bobo da corte. Né? Então, você pegar uma pessoa, por exemplo, e fazer com que os outros deem risada dessa pessoa aí que está sendo o atacado, vamos dizer assim, né? Ou seja, a gente não deve fazer essas coisas. Por isso que fala aquele versículo, irmão, de que por tuas palavras, né, serás justificado, por tuas palavras serás condenado, né? Um cristão, ele pode ser condenado na sua forma de se comportar no mundo. Né? Muitas vezes a gente está andando de uma forma inconveniente, né? Não está representando o Pai de forma adequada, né? Com certeza, e todos nós, eu, com certeza, nós somos falhos e nós caímos nessas coisas, né? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos julgar, né? Precisamos colocá-la diante do Senhor. O Senhor, me ajude, eu estou falando coisas aqui que não convém, fazendo coisas que não convém, né? E então o Senhor precisa, com certeza, nós precisamos ter a decisão, né, de largar essas coisas e pedir graça, né, diante do Senhor, que o Senhor nos ajude a essas coisas. Né? Então, por isso que fala, né, aqui em Efésios também fala, né? Entendi, irmão. Obrigado. E a outra pergunta? No caso, eu queria saber se nossas palavras têm alguma influência sobre nossa vida, assim, sobre algum tipo de acontecimento em nossa vida, né? Não sei se está dando para eu entender a pergunta. O Jorge, ficou muito baixo, eu não consegui entender a sua pergunta. Você poderia repetir, por favor? Seu áudio está cortando, Jorge. Então deve ser o fone. Tá dando para Agora? escutar agora? Agora tá bom. A outra pergunta, no caso, eu queria saber se as nossas palavras têm alguma influência sobre a nossa vida, sobre acontecimentos em nossa vida. Nós estamos numa posição, Jorge, de filho. Né? Você é pai, Jorge? Sou sim, irmão. Então você sabe, eu não sei a idade dos seus filhos, né? Mas você sabe que às vezes os seus filhos, os meus filhos, fizeram e falaram coisas que não deviam fazer e falar, né? Algumas coisas a gente releva, vamos dizer assim, né? Foi uma primeira vez, não sabia que isso estava errado, que essa palavra não era boa, aprendeu na escola, enfim, né? Sempre tem essa questão, né? Agora, se por exemplo né, nós fazíamos assim, eles iam na escola, às vezes voltava perguntando, pai, o que é tal coisa, né? E às vezes essa tal coisa que ela ouviu não era uma boa coisa, né? Então a gente ensinava e a coisa realmente às vezes parava, né? Se não parasse, né? Aí a gente ia falar de uma outra forma. Se continuasse,
aí acabar indo a disciplina, com certeza, né? Então, Deus, Jorge, ele é o nosso Pai. E ele nos ama, e ele com certeza, e graças a ele, né, ele não vai deixar nós andando num caminho inconveniente, vamos dizer assim, por muito tempo, né? Então, ele nos ama, mas ele é pai também. E ele se preocupa, né, com o crescimento espiritual de seus filhos. E muitas vezes, se nós estamos andando, né, em caminhos que não convêm, falando coisas que não convêm, né, o Senhor pode, no seu governo, né, todos os homens estão sob o governo de Deus, né, ele pode, no seu governo, nos repreender, né? Então, é a mesma coisa que eu aprendi muito, né, a respeito de como Deus nos trata no momento que os meus filhos nasceram, né? Porque a gente percebe, a primeira coisa a gente descobre o amor que Deus tem pelos seus filhos, né? Porque a gente, como pai, a gente vê o grande amor que a gente sente por nossos filhos, né? E nós também, por amar a nossos filhos, nós vamos querer que eles andem no caminho correto. E, eventualmente, eles não estão querendo andar nesse caminho e nós vamos ter que engrossar, vamos dizer assim, a voz, né, para que eles andem nesse caminho. E, às vezes, eles não querem mesmo com voz mais grossa, né? Então, aí precisa precisa de outros instrumentos, né, para convencimento. Isso é muito importante, né? Até um versículo aqui que o irmão colocou, né? Eu diria até começando pelo 6, versículo 6. O Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, não é? Então, graças a Deus que Deus nos açoita e Deus de vez em quando ele nos bate e bate firme, não é? E graças a Deus por isso, irmãos, né? Graças a Deus que Deus nos repreende, não deixa a gente andar do jeito que a nossa carne gostaria, né? E no versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Se há um pai que não está corrigindo seu filho, eu pergunto assim, ele realmente ama o filho? Não é? Porque amar o filho é ensinar e fazer questão que o filho ande bem. Não é? Mas, versículo 8, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos participam de disciplina. Não é? Graças a Deus, todos estão sendo disciplinados por Deus. E se nós estamos sem disciplina, sois bastardos, não é? E não filhos. Não é? Então, essa é como Deus nos trata, né? E como a gente aprende muito disso sendo pai, né? Então, com certeza, irmãos, né, o irmão Jorge, as palavras podem ter influência na minha vida? Com certeza. Obrigado, irmão. Obrigado. Estava procurando a definição aqui de bastardo no dicionário
Micaelis, ele fala assim, designativo do filho que nasceu fora do matrimônio, filho adulterino, filho ilegítimo. Então, nós somos filhos de Deus e, graças a Deus, a Tânia falou, dói muito, mas depois vem a alegria, com certeza, né? Eu que o diga, tomei um puxão de orelha esses últimos dias aí, nossa. Mas, quando a gente se dá conta que está sendo indisciplinado e que devemos aceitar a correção do Senhor, vem uma alegria tão grande, sabe? Tão maravilhosa, tão abundante. E é como eu falei, né? É um filho que está sendo corrigido e chora por entre as pernas do pai. Foi assim que eu me vi esses dias. Glória a Deus pela misericórdia e amor do nosso Senhor por nós. Com certeza, com certeza. Isso mostra que nós somos filhos, né? Ser disciplinado por Deus é muito bom, porque mostra que ele tem interesse em nós, né? Isso é muito importante. Irmão, ele já vinha 2 anos e meio tentando, me dizendo assim, ó, minha filha, por aqui, ó, por aqui. E aí chegou ao limite. Chegou ao limite, mas graças ao Senhor, assim, foi muito bom. E às vezes a gente se dá conta que está trazendo para a gente sentimentos e mágoas assim, não nos levam a nada, a lugar nenhum. E viver em alegria e gozo do amor de nosso Senhor, não tem coisa melhor. Quando eu me dei conta disso essa semana, depois de tanto tempo, assim, o Senhor me apertando, e esses últimos dias aí foram dias difíceis, mas graças a Deus pela misericórdia dele. Foi muito bom sentir o amor do meu Senhor, apesar de. E assim, eu entendi perfeitamente que foi disciplinada. Não tenho dúvidas disso. Não tenho nenhuma vírgula de dúvida. Mas eu agradeço ao Senhor pela disciplina, pela correção. Irmão Luiz, Tiago 1,19 também complementa, né, colabora com essa questão do falar, né, que o irmão perguntou aí, né, irmão Giróis. Com certeza, irmão. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Uma vez alguém falou assim: nós temos 2 orelhas, dois olhos, 2 narinas e uma só boca, né? Isso já é uma indicação que ela deve ser usada com cuidado.
Adriano Araújo, meu irmão. Quer fazer uma pergunta aí, irmão? Se estiver falando, Adriano, está desligado o seu microfone. Pode fazer a pergunta. Certo, a gente está esperando aqui. Talvez se você sair, Adriano, e voltar, talvez ajeite aí, viu? Não sei, mas você pode tentar isso. Consegue, deixa eu ver se o Adriano está aqui já. Consegue escrever aí no chat aí? Certo, pode mandar que eu passo aqui. Tá, tudo bem, eu coloco aqui. Eu tirei o zap do computador para não pesar muito, porque fica caindo, mas estou no celular aqui. Luiz Amalfi, vou falar uma coisa aqui, aproveitando. Uma das coisas que eu aprendi na Assembleia, até falar muito isso com o irmão Wesley, né, conversando com ele, é que a Assembleia nos ensina a ter a esperar, né? A ter silêncio, assim, a ser paciente. Isso foi muito bom. Fale comigo aqui no celular, vê se você consegue falar comigo aqui. Viu, Adriano? Que aí eu transmito para os irmãos. Eu aprendi algumas coisas assim na Assembleia, esse comportamento assim, né, de paciência, né? Ainda estou aprendendo, né? Estou longe ainda, mas estou aprendendo. Você sabe que paciência, Dal, é uma coisa que a gente não nasce com, né?
Você Tem vê a isso. criança, se a mãe não chegar junto da criança em 4 segundos, ela abre o berreiro porque está com fome. Não tem conversa. E assim vai. E a gente Nem me lembra isso. Você sabe, né, Isaac? E ó, tem um versículo lá em Romanos 5, está falando de paciência, né, Dal? Só tem um jeito de aprender paciência: apanhando. Romanos 5, finalzinho do 2, Romanos 5, finalzinho do 2, fala assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Né? Então, às vezes a gente fala assim, Senhor, eu queria ser paciente, né? Você quer ser paciente? Então, peraí, vou mandar bastante tribulação para você, porque essa é a única forma de a gente aprender paciência. Né? E é assim que funciona, não tem jeito. E esperança, esperança da vinda do Senhor. Então, são 4 passos. Primeiro passo, tribulação. Quando você é bastante atribulado, primeira coisa, você tenta sair correndo, você tenta remar contra a maré, você tenta ir contra o que estão falando, contra o que está fazendo, até a hora que você desiste. Né? Você aprende a desistir, e aí você vai ser paciente, que aquilo uma hora vai consertar, na hora do Senhor. Né? E aí você começa aprender a ser paciente, então, né? E depois vem a experiência, no versículo 4. E a paciência produz experiência. Então você vê, puxa, realmente, vamos ser pacientes aqui, porque isso está me mostrando, está me tornando mais experiente nas coisas do Senhor. Né? Por quê? Porque não adianta sair correndo, brigar com todo mundo, fazer aquela confusão. Tem que ser paciente. E aí você começa a ser experiente. Né? E à medida que você tem essas experiências, né, se torna experiente nas coisas, você aumenta a esperança. Isso vai produzindo esperança, porque você vai tendo experiência de que nesse mundo, irmãos, não tem nada para nós. À medida que você vai vendo, você bate a cabeça uma vez, bate a segunda, terceira, a milésima, e aí vai por dentro, né? Você vai tendo experiência que esse mundo não presta. Você vai tendo experiência de que a carne não presta para nada, não para nada aproveita. E aí isso produz o quê? Esperança da vinda do Senhor para nos levar para Ele, e todas essas coisas vão se resolver. Lá não haverá tribulação. Aonde o Salvador está, não há tribulação. Tem um hino, né, que canta assim, né? E assim. Hoje mesmo estava conversando com a colega sobre isso, né? De ser paciente. Isso é uma qualidade, né? Isso é uma coisa muito boa, né? Livra a gente de muitos problemas, né? Como o irmão já falou aí, né? Primeiro vem essa tribulação, já é um problema já para nos ensinar, né? A ter paciência, produzir isso aí, né? E aí a gente vai crescendo nisso, né? Aí vem a experiência, a gente já sabe como é que vai ser a coisa, né? Vai passar por tribulação de novo, já passou, já pegou experiência, a paciência primeiro e agora já sabe como se conduzir, né? Então, é por isso que quando você vai no hospital, você passa a ser um paciente. Tem que esperar, né? E ficar na esperança. E o pior que e você sabe que uma vez o irmão falou uma coisa interessante.
a respeito de hospital, né? Ele falou assim, irmão, quando a pessoa está reclamando da vida, que não sei o que está ruim, não sei o que aconteceu, o vizinho, o cachorro, a esposa, o marido, o irmão, e os irmãos, pega essa pessoa, leva no hospital e deixa ele lá no domingo à tarde. Deixa ele fazer um estágio lá no pronto-socorro, deixa ele 4 horas lá no pronto-socorro. Ele vai voltar diferente, com certeza. Então, é bem assim mesmo. Aí a gente fica pensando, né, irmão, nas reuniões, nas lives que tem, e aí sempre dá aquele silêncio. É, na Assembleia, né, também dá aquele silêncio assim, bem, às vezes um pouco alongado. Aí na live também acontece isso. Aí alguma pessoa que não está acostumada com isso, né? Aí, esse negócio aí, não sei, esses irmãos. É muito frio. Mas é aquela coisa, né? Eu creio que esteja naquele versículo que o irmão Isaac colocou aí, né? A gente tem que estar pronto para ouvir primeiro. Para ouvir, a gente tem que ficar no aguardo, né? Fazendo a aplicação daquele versículo ali, né? Tá pronto para ouvir. Consegui agora, irmãos. Pronto, aí. Eu que eu que estava comendo banana aqui, porque eu estou com outro aparelho, e eu estava clicando no ícone onde tem a minha foto. Só que aí eu cliquei no outro ícone, né, onde tem o para desligar a câmera, blá, 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 a mãozinha, e aí o celular fez uma pergunta, permitir, tinha que permitir a voz do Android, sei lá, do aplicativo. É brincadeira. Por isso que eu desliguei lá, irmão Dal. Certo. É Beleza. que você abaixa o aplicativo no seu aparelho e vai estar lá. Você, para acessar antes, permitir que acesse bababá. Não é isso? Pois bem, era isso aí. Olha a paciência aí. É. Então, é, a minha não é bem assim uma pergunta, é mais assim, tipo, um conselho mais experiente de irmãos na a questão assim de agradecer e orar, né? Eu estou muito em paz em relação assim. Eu posso ter hoje R$ 1 milhão e não posso ter só R$ 30 no bolso. Eu quero, a gente faz um plano para ter uma vida melhor aqui, financeiramente. Beleza, eu estou muito em paz em relação a isso, né? Se eu falar outras coisas, vos acrescentareis. A gente tendo Deus, o Senhor como Salvador, é suficiente. Então, eu estou cheio disso. Graças a Deus, não há mais nada para mim completar meu espírito. O espírito já está bem cheio. Mas eu sou muito duro na questão de orar, agradecer o alimento. É o quê? É um conselho assim para, no caso, me ajudar mais. Irmão, por que essa extrema importância de orar, agradecer pelo alimento, que ultimamente eu não estou tendo nem assim, agradecendo. Quando eu oro, paro para almoçar com minha família, a gente não ora, né? Eu fico com aquela consciência, meu pai, será que eu tenho que agradecer todo dia o, o alimento, sabe? Eu tenho um coração muito duro em relação a orar. Eu queria só um conselho dos irmãos, sei lá, incentivo. Isso vem, Adriano, da nossa comunhão com o Senhor, comunhão com o Pai, né? E você é casado, Adriano, ou não? Sou, sim, casei perante ao Senhor, né? Bem breve, tava 11 anos, aí eu, quer saber, eu tenho que obedecer ao Senhor, é a vontade dele. Aí eu casei no civil. Legal. Mas imagina assim, o Adriano, você conversando com a sua esposa e a sua esposa não conversando com você.
ia ficar um negócio meio gozado, né? Ia ficar um negócio estranho, né? Você falando Isso. com ela, puxa, isso, tal, aquilo e tal, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, e o que você acha de fazer isso, aquilo, tal, enfim, uma comunicação normal. E ela não se manifestar. É alguma coisa estranha, né? Deus nos fala por meio da sua palavra, Deus nos fala por meio das reuniões que a gente assiste, a gente vai na assembleia, Deus nos fala a respeito de uma leitura, às vezes a gente escuta uma gravação com o irmão falou alguma coisa, Deus não está falando em relação a isso, não é? Mas é Ele nos ensinando, Ele nos falando. E como é que eu falo a Deus? Como é que eu respondo, por assim dizer, a Ele? Eu respondo a Deus por intermédio da oração, né? Então, oração, né, a gente às vezes pensa assim, oração é pedir, né? Não, oração não é pedir. A oração é conversar. É conversar com o Senhor. Senhor, isso, aquilo, preciso contar uma coisa, Senhor, estou tendo um problema assim, 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 estou fraco nisso, ajuda nesse ponto, eu não estou tendo luz aqui, olha, esse versículo aqui, Senhor, eu estou lendo aqui, não estou entendendo, ajuda eu a entender. Você percebe? É uma conversa com o Senhor, não é? E se nós não oramos, o que tá mostrando é que nós não estamos conversando com o Senhor. E é muito importante essa conversa, assim como num casamento, né? Em qualquer relacionamento, né? Com o seu chefe, com o seu vizinho, enfim, né? Seus filhos e tal. Tem que haver essa comunicação. E, da mesma forma, a vida de um cristão tem que ter comunicação com o Pai, tem que ter comunicação com o Senhor Jesus, não é? E que é uma vida normal, não é? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que conversar com o Senhor, né? A oração é uma conversa, né? É se abrir o coração, olha, Senhor, eu estou com esse problema aqui, estou precisando que, de repente, o Senhor me ajude nisso aqui, me explique isso, enfim, não é? Eu acho que seria mais assim, Adriano, uma conversa que nós precisamos ter com ele. Viu, irmão? É mais na questão assim, você está dormindo, acorda de madrugada, poxa, eu vou dobrar meu joelho e orar, conversar com Deus. Mas essas atitudes aí eu não tenho, tipo, na hora do almoço, ou da janta, mas eu tô o tempo todo no meu íntimo, com Deus, em mente, tipo, lembrando dele o tempo todo, do nosso Salvador. Mas isso não é uma oração, tipo, agora eu vou aqui, vou sentar aqui, vem cá, mulher, eu quero conversar com você, sabe? Eu sei lá, eu sou meio esquisito com isso, só que em mente, Deus sabe, eu fico o tempo todo, no trabalho, vendo o vídeo aula, vendo aqui o irmão Mário agora, que pausei o vídeo do irmão, né? Só na questão aí, como eu te falei, ao agradecer, ao orar, agora eu vou fazer isso e tal. Eu vou falar uma história para você, Adriano, uma história verdadeira, né? Que aconteceu. Eu não sei se é egoísmo meu. O que aconteceu? Um irmão, ele estava num restaurante, esses fast food, né? Ou tipo McDonald's ou qualquer coisa assim, de comer um hambúrguer lá, alguma coisa rápida. E ele chegou, pegou lá, comprou lá o sanduíche dele, batata frita, não sei, refrigerante, sentou, baixou a cabeça, agradeceu, pegou o sanduíche dele, comeu, tal. E nisso, uma outra pessoa que estava sentada ali no restaurante também viu esse irmão fazendo agradecendo, né, o alimento que o Senhor estava provendo para ele, né?
E essa pessoa ficou tão tocada no seu coração de ver alguém, né, nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, abaixando a sua cabeça e agradecendo, que isso foi aquilo que Deus usou para tocar o coração dessa pessoa, e essa pessoa se converteu. E depois o Senhor também reuniu esse irmão ao nome do Senhor. Então você veja como é importante, né, eu acho assim, de dar mostrar no mundo, vamos dizer assim, né? Não que você vá orar, não é? Você não está orando como aquele fariseu, né? Ah, eu vou orar aqui para todo mundo ver que eu estou orando, né? Não, não é isso. Mas, né, você está lá, vai comer, abaixa a cabeça, agradece, não é? Isso é um testemunho para o Senhor. Ah, mas ninguém está vendo. Ah, sim, o céu inteiro está vendo. Os anjos estão vendo. E os anjos aprendem a multiforme sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus de tantas maneiras, né? E a multiforme sabedoria de Deus por intermédio da igreja, não é? Por intermédio dos fiéis hoje, né? Que são os da igreja. Então, é importante, não é? Se você não consegue fazer isso, converse com o Senhor. Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu não sei, é alguma coisa que me ajuda a fazer. Eu tenho certeza, Adriano, que o Senhor vai ajudar você. Não sei se, talvez, isso que eu falo, será se é desculpa minha que eu não estou, tipo assim, porque eu desejo muito estar entre os irmãos, né, ali congregados. Aqui eu não fui ainda. E eu estou indo para Rio Claro, São Paulo, irmão. Você sabe que eu estou aqui em Curitiba, só que eu vou para Rio Claro. Aí eu falei, caramba, lá tomara que tenha alguns irmãos congregados ao nome do Senhor perto, onde eu vou ficar. Aí eu falei, eu acho que com essa presença constante, com os irmãos ali reunidos, talvez eu me comova mais, eu ganhe mais experiência, o Espírito Santo fale comigo através de alguns irmãos e tal. E o bom é que eu olhei assim e falei, olha, tá bem pertinho de Limeira, de carro acho que é 38 minutos. Futuramente, se o Pai permitir, acho que eu vou estar visitando os irmãos aí em Limeira também. E mesmo assim, eu não sei o que é, mas eu vou seguir sim, o conselho dos irmãos aí, conversar, mesmo que com o coração duro. O Senhor me ajude, sei lá, né? E irmão Luiz, e Adriano também, vou só falar também a respeito da pergunta do irmão Adriano aí, que às vezes acontece comigo também, né? Eu sempre observei uma vez era o segurança da banda, né? Que eu viajava antes, e ele era evangélico, aí toda hora na refeição ele baixava a cabeça e orava. E isso dentro da minha família, com os meus pais, nunca teve esse hábito, né? E eu nunca tive esse hábito. Aí, através agora de me converter e estar somente ao nome do Senhor, eu comecei a pegar, a fazer também. Às vezes ainda me passo, né? Já eu vou comendo e depois lembro, meu Deus. Aí teve um dia que eu estava numa delicatessen aqui e normal mesmo, eu fiz sozinho, eu estava sozinho, fui e fiz. Depois, com o tempo, chegou o cara que trabalhava no restaurante, na delicatessen, e veio falar comigo. Rapaz, vi você aqui agradecer, que lindo isso, né? Você agradecendo ao Senhor. Ninguém faz isso mais, não sei o quê. Então, foi o que o irmão falou aí, né? Deus usa até os pequenos detalhes para converter as pessoas, né? E eu também vou pedir ao Senhor, vou orar, que o Senhor coloque isso no meu coração, porque às vezes até vergonha a gente tem, que nós somos fracos mesmo, mas
O Senhor é bom demais, a gente tem que honrar Ele a todo tempo, a todo momento, né? Glória ao Senhor. Obrigado aí pelas palavras, irmãos. Ajudou demais. É isso mesmo, irmão. Mas às vezes eu me policio também. Eu tô comendo, falo misericórdia, Senhor. Eu mesmo, eu no meu íntimo, falo, meu pai, como eu sou ignorante. E eu sei lá se isso é um automático de agradecer a Deus, de coração, né? Falou, eu, eu, eu fico me desculpando com Deus o tempo todo. É sério. É assim, o bom é que nós tem essa consciência, tem que olhar para si e falar, meu pai, como eu sou duro. E olha, antes porque eu falei assim na importância de estar com os irmãos, que eu lembro da época que eu fiquei 3 anos na CCB, né? A Congregação Cristã no Brasil. E ali era muito mais espiritual do que hoje, porque eu acho que é por causa do contato. Eu saía, tipo, deixa eu ver, irmão Dal vai saber mais ou menos a distância, como de São Cristóvão para a praia de Itapuã, lá em Salvador. Fazia chuva ou sol, à noite eu ia. Ah, mas não vai dar tempo na entrada dos hinos, mas eu vou chegar a tempo na palavra, né? Então, eu sou, sei lá, acho que eu sou mais afetivo, mais contato, sabe? Até o Senhor era Deus e homem, a parte humana, precisava dos apóstolos andar com ele. Então, assim que eu puder, vou fazer o máximo possível para estar sempre, pode ser em Rio Claro, Limeira, ou sei lá, outro lugar, para estar em comunhão com os irmãos. Eu acho que isso é o meu forte, eu acho, sei lá. Não que os irmãos vão me salvar, claro que eu tenho essa consciência, mas é a necessidade, não sei. Também minha esposa, ela, quando for se reunir, ela vai se reunir em alguma denominação até hoje, né? Então, ela já tirou literalmente se reunir assim, mas eu estou em paz nisso, é Deus que, é o Espírito Santo que convence. O irmão aqui, Isaac colocou, Tessalonicenses, capítulo 5, 18. Em tudo, dai graças, né? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É a- essa é a vontade de Deus, né? Que a gente dê graça em tudo, né? O irmão colocou aqui. Então, irmãos, acho que chegou. Acho não, né? Já passamos um pouquinho, muito bom também que os irmãos tenham trazido esse assunto aí, que é importante realmente a gente sempre agradecer, porque faz com que a gente lembre, né, que o provedor de todas as coisas é Deus, né? Muitas vezes a gente se volta para nós mesmos e pensa assim, ah, porque foi eu que estudei, foi eu que saí e botei o currículo e fiz esse curso, aquilo outro, fui eu que levantei o bloco, tudo é eu, e acaba esquecendo, né, que o bloco que foi levantado até chegar até a nossa mão, a força que a gente tem ali, foi o Senhor que proveu tudo. E é bom a gente sempre lembrar disso. Ações de graças, né? É tudo, né? A vontade de Deus é isso, em tudo, em tudo. Ações Ô, de graças. Dal, Oi, irmão. Tudo, tudo. 1 Coríntios 10:30 também fala sobre isso. Eu vou ler aqui. E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo? Porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Amém.
Então, são 9h49.